Oi, meu povo. Bem-vindos de volta. Hoje vamos tratar de juros simples. Na nossa última aula a gente viu porcentagem e eu falei para vocês que a porcentagem ela está atrelada também ao estudo dos juros, né? E já falei com vocês também sobre a importância, né, de você ter conhecimento da matemática financeira para solucionar situações aí da sua vida, ajudar você na tomada de decisão, né, para tomar decisões mais acertadas, mais úteis para você, tá? Então, vamos aqui, sem mais delongas, ir ao Rei do Baião. Eduarda deseja viajar a Exu para conhecer a terra do rei do Baião, Luiz Gonzaga. Ela recebeu de uma agência de viagem 3 pacotes com diferentes condições de pagamento. Veja as propostas apresentadas pela agência. Eu ensaiei essa passagem aqui de slide, mas aconteceu de novo. Ele só passa quando ele quer. Espera aí. Aqui. Então, aqui são 3 opções de pacote de viagem, né, para ela poder ir conhecer lá a cidade do Rei do Baião. Se ela pagar à vista, ela vai pagar R$ 1.500. Se ela resolver... Aliás, a segunda opção é ela dá aí R$ 500 de entrada e mais 4 parcelas de R$ 310. É uma segunda proposta. A terceira proposta seria ela dar R$ 300 de entrada e mais 6 parcelas de R$ 272. A maioria escolheria pagar parcelado, né? Quanto menor a entrada e mais vezes puder parcelar, geralmente é assim que a gente acaba fazendo as nossas escolhas financeiras, né? Mas vamos ver quanto que ela pagará em cada uma dessas situações, dependendo do parcelamento que ela escolher. Eduarda pretende pagar a prazo e escolher a proposta que lhe ofereça a menor taxa de juros. Ela acredita que a proposta com a menor taxa de juros é suficiente para garantir uma maior economia. E você? Acredita nisso também? Qual proposta você escolheria para fazer a maior economia possível? Você pagaria à vista, você pagaria dando R$ 500 de entrada, você pagaria dando R$ 300 de entrada? Qual das 3 propostas lhe pareceu melhor? Não, às vezes a gente analisa, como eu já falei isso na aula anterior, né? A gente analisa muito o valor da parcela para saber se ela cabe ou não no orçamento. E uma vez eu estava assistindo um treinamento sobre finanças e a pessoa falava, né, que muitas vezes a gente deixa de ter as coisas porque nós somos imediatistas e fazemos as coisas sem planejamento. Então, eu quero um objeto, não importa se eu vou estourar o limite do meu cartão de crédito, não importa se eu vou passar 3, 4 anos pagando aquele produto, mas eu quero aquele produto e eu quero agora. A gente não costuma sentar, planejar, poupar, não é muito da nossa natureza poupar, né? Guardar um pouco cada... Desculpa, gente, aqui as crianças. A gente não se preocupa de ir guardando um pouco a cada mês para você poder dar a maior entrada possível e parcelar na menor quantidade, ou até mesmo comprar à vista, né? Eu acho que a maioria das pessoas tem pena de desembuchar o dinheiro e pagar ali ele todo, o valor do produto todo à vista. Mas são decisões financeiras que a gente toma que implicam na vida que a gente tem e acarretam resultados financeiros também para a nossa vida, como o endividamento, né? Tem gente que perde o crédito na praça
porque se endividou, principalmente com cartão de crédito, né, que é um grande vilão para as pessoas que não sabem utilizar, né, e acaba fazendo um monte de empréstimos também, os idosos principalmente, né, caem em golpes financeiros, porque não tem essa visão. A nossa visão ela é muito limitada, a gente fica olhando mesmo, é só para o valor da parcela que a gente vai pagar, ao invés de olhar para o todo, né? E é isso que eu quero que vocês reflitam. Se você quisesse pagar a prazo, qual seria a melhor proposta? Pense. O que você já sabe sobre taxa e capital? São dois itens aí que estão envolvidos dentro do estudo dos juros. A taxa é um percentual a ser acrescido ou subtraído da sua compra, né? Acrescido, quando é acrescido, a gente chama de juros, quando ela é retirada, a gente chama de desconto, né? E o capital é o valor, né? Que você vai ou investir ou pedir emprestado, né? Tal. E juros, né? O que você sabe já sobre esses três pontos? Eduarda quer pagar a prazo, então ela deve optar pela proposta 2 ou pela proposta 3. Ela deseja descobrir a taxa de juro que está inserida em cada proposta para poder escolher de forma mais consciente o melhor pacote. Anota isso, tá, gente? O que é a taxa de juro, né? Chamamos de taxa ou taxa de juros a porcentagem paga por um empréstimo ou uma compra a prazo, ou um financiamento, né? A gente vê muitas pessoas também aqui na nossa cidade, principalmente, quando vai comprar, eu já vi particularmente um colega que ele foi comprar um carro, mas como ele não queria fazer consórcio, aguardar um tempo, ir pagando consórcio para no final ficar um valor mais acessível ao carro, ele resolveu entrar por um financiamento bancário. Ele pagou o dobro do valor do carro, simplesmente assim. Então, vamos dizer, um carro que custava 30 mil, ele pagou 60 mil porque ele fez um financiamento a perder de vista. E aí ele pagou uma taxa, né? Uma taxa de juros alta, né? E acontece também com quem vai comprar moto financiada pelo banco, acaba pagando 2 motos, né? Geralmente, se você não pode comprar à vista, o ideal é que você faça um consórcio, porque fica pelo menos mais barato, né? Então, essa taxa, ela está aí inclusa quando você vai fazer um empréstimo bancário, vai solicitar um dinheiro, né? Agora eu me lembrei dos memes que o povo faz falando dos agiotas, né? Vocês devem assistir TikTok, tem muito dessas coisas lá, né? Você conhece aí um agiota que ele no mate só bata? Pense numa taxa alta, é taxa de agiotagem, viu? Que agiotagem é crime, aproveitando o ensejo para informar, né? Veja o quadro com a síntese das informações da proposta 2. Então, a proposta 2, ela vai pagar R$ 500 de entrada e 4 parcelas de 310. Só nas parcelas, gente, ela já vai pagar aí R$ 1.240, né? Se nós multiplicarmos aí 4 vezes 310. Vai ficar faltando aí 200 e um pouquinho para completar o que ela pagaria à vista, né? Então, valor de entrada, R$ 500, né? À vista, ela pagaria 1.500. Então, ficou R$ 1.000 para ela financiar, né? Já que a viagem era 1.500, ela já deu 500. Então, ficou 1.000 para ela financiar. A quantidade de parcelas que ela teria que pagar, 4 de 310. O valor financiado, então, digamos que se ela pediu no banco, né? Lógico que não foi no banco. Se fosse no banco, não seria só esse valor de 240 os juros em cima de R$ 1.000, não. Então, o valor financiado com os juros dá R$ 1.240. Então, no final, ela vai pagar R$ 1.740 se ela escolher a proposta 1.
Desculpa, proposta 2, né, dando uma entrada. Qual foi o valor de juro dessa proposta? Aí já falei. Agora, observe o quadro com a síntese das informações da proposta 3, né? Ela dá R$300 de entrada e ela fica aí com 6 parcelas de R$272. Então, só 6 parcelas de 200, ela já pagaria 1.200 conto, né? Ainda tem os R$72 vezes 6. Então, olha, ela dá R$300 de entrada e fica com 1.200 para financiar. Esses 1.200, ela parcelou em 6 de 272, fechando aí um valor de R$1.632. Então, o valor total que ela vai pagar, valor de entrada mais o financiamento com os juros, ela vai pagar R$1.432. Então, ela vai pagar aí em torno de R$432 a mais do que se ela estivesse pagando à vista. Se levarmos em consideração o valor final de cada pacote de viagem, pago a prazo, a proposta 2 é mais econômica do que a 3, né? Ela paga menos se ela escolher a proposta 2. A proposta 2 é a mais econômica porque ela oferece a menor taxa de juro. Você concorda? Vamos ver. O que é juro? Anota. Juro é a remuneração paga ou recebida, né, por quem realiza uma compra ou um empréstimo durante certo tempo a uma certa taxa percentual. Então, os juros, ele está aí relacionado, né, com o valor que você emprestou, durante quanto tempo ele ficou emprestado e a taxa que você cobrou nesse empréstimo, tá? Capital é o valor financiado na realização de uma compra ou de um empréstimo, tá? Então, capital é o valor que você financiou. Qual das duas propostas, 2 ou 3, oferece a Eduarda a menor taxa de juros? Para responder a essa questão, vamos tentar descobrir a taxa de juros de cada uma das propostas. Veja. A partir do que já aprendemos até aqui, vamos preencher o quadro seguinte. Então, aqui nós temos a proposta 2 e a 3. Na proposta 2... Peraí, deixa eu ver aqui se pulou alguma coisa. Ainda não conseguimos descobrir qual foi a taxa de juros de cada proposta, né? Nós só temos aqui, nós já temos essa informação, né, do capital, que aqui foi financiado R$1.000, aqui já foi financiado 1.200, aqui foi financiado, essa tabelinha aí era para vocês preencherem aí no caderno de vocês, porque não aparece aqui os valores, tá? A primeira proposta, ela parcelou em 4, a outra, ela parcelou em 6, e aqui também já, pelos valores anteriores, dá para você saber também aí qual foi o valor do juro que ela pagou em cada uma. E os juros, eles correspondem a uma compensação pelo financiamento de uma dívida. Então, para determinar o valor dessa compensação, precisam ser acordados alguns detalhes. Ou seja, você não faz um empréstimo ou um financiamento às cegas. Você escolhe um valor que você quer, você escolhe um tempo, você pode até escolher a taxa, porque a taxa vai variar, né? E aí sim você vai saber quanto é que você vai pagar. Então, a taxa percentual do financiamento, o tempo de duração do financiamento, são alguns detalhes que vão interferir no valor final que você vai pagar depois de um empréstimo, depois de uma compra, tá? Então, você vai ver qual é a taxa do percentual desse financiamento, durante quanto tempo você vai querer esse financiamento e também o valor, né? Lógico.
Existem dois tipos de juros. Tem o juro simples e tem o juro composto. Juro composto, para você ter uma ideia assim mais próxima de você sobre juro composto, por exemplo, a caderneta de poupança. A caderneta de poupança, você sempre, por exemplo, esse mês você colocou R$ 100 na sua caderneta de poupança. Aí, digamos que a taxa de juros da caderneta de poupança seja 5%. Não é isso, tá, gente? É bem menos. Mas vamos dizer que seja 5%. Então, no próximo mês, a tua poupança vai ter R$ 105, que é 5% de 100. No mês seguinte, já vai ser calculado 5% em cima dos 105. E assim sucessivamente. Então, vai sempre sendo calculado os juros em cima de um valor anterior, do montante anterior, tá? Então, aí a gente tem uma ideia do que seria os juros compostos. Aqui a gente está vendo primeiro o juro simples, tá? Então, mas assim, a maioria das operações financeiras, elas são realizadas em cima dos juros compostos. Então, o que são os juros simples? Os juros simples são sempre calculados em relação ao valor inicial, que é o capital inicial. O valor dos juros é constante em cada período, então não vai ter variação nesses juros, tá? Ele vai ser constante. Nos juros compostos, eles são juros produzidos em cada período e depois somados ao valor anterior. Então, é aquilo que eu acabei de explicar da caderneta de poupança, né? Um exemplo fictício que eu dei. Para o cálculo de novos juros nos tempos seguintes. Então, vai sempre vendo o que foi o anterior, calcula em cima, joga para frente e assim vai. Então, olha, Hermínia financiou R$ 2.000 com taxa de 3% de juros simples ao mês. Qual será o montante? O montante, gente, é o capital mais os juros. Então, por exemplo, se eu peguei R$ 1.000 emprestado no banco e eu paguei 240 de juros, então o montante dessa operação financeira foi 1.240. Eu somo o capital com os juros e isso dá o montante. Então, qual será o montante, que é o valor financiado mais os juros, da dívida que terá ao final de 3 meses? Então, olha só aqui, ó. Primeiro mês, dívida do início de cada mês. Então, aqui, ela pegou R$ 2.000, ela pagou 3% de R$ 2.000, deu R$ 60. Ainda bem que a gente já calculou porcentagem, né? Então, 3% de 2.000 dá 60. Então, nesse primeiro mês, o montante foi 2.060. Para o segundo mês, isso aqui já é uma ideia de juro composto, né? Ó. Ela já está com R$ 2.060, 3% de novo, R$ 60, 3% do valor pago lá dos 2.000. Agora já é 120 e assim por diante. Então, no final de 3 meses, ela terá pago R$ 2.180. Nesse caso aqui, não é juro composto, porque está sendo calculado em cima do valor inicial, tá? Se fosse em cima do valor do início de cada mês, aí sim, seria composto. Então, em 3 meses, ela vai pagar R$ 2.180. Mas, não se assustem, tem uma formulazinha matemática bem simples que nos ajuda a calcular os juros simples, tá? Observando a solução do problema anterior, podemos perceber que o cálculo dos juros de cada mês foi realizado multiplicando-se o valor do capital inicial pela taxa de juros e pelo tempo. Então, olha a formulazinha aqui que a gente utiliza para fazer o cálculo dos juros. Capital vezes taxa vezes tempo. Essa é a fórmula. Os juros de uma operação financeira é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo.
Então, nos juros, a gente vai utilizar só a letra J, no capital, a letra C, na taxa, a letra I, no tempo, a letra T. A taxa, ela é dada em porcentagem. Por isso, nós podemos reescrever aquela expressão anterior da seguinte forma. E aí, a gente tem essa formulazinha que é super simples, J-CIT sobre 100. É a fórmula para você calcular juros simples. Mas, não somente. Com essa fórmula aqui, eu posso calcular juros, eu posso calcular capital, eu posso calcular a taxa e eu posso calcular o tempo, tá? Usando a fórmula desse jeitinho aqui, eu não preciso transformar a minha taxa para número decimal, porque o 100 já está aqui embaixo. Então, por exemplo, se é 3%, eu coloco o 3, só o 3 aqui, ó, porque o 100 já está embaixo. Se for 2,5%, no lugar do I eu coloco só o 2,5, porque o 100 já está embaixo, tá? Então, qual das propostas lá, da proposta inicial, tem a menor taxa de juros? Vamos ver. Pacote 2 ou pacote 3? Então, vamos lá. Como ainda não conhecemos a taxa, vamos representá-la pela letra X. Na proposta 2, o valor financiado foi R$1.000, então esse aqui é o nosso capital. O juro foi 240, tá? Que é, no caso, 1.240 menos 1.000. Então, olha, elaborando a expressão, nós vamos ficar 1.000, que é o capital, vezes o tempo, que foram 4 meses, vezes a taxa em porcentagem, deu um juro de R$240. Então, essa taxa percentual, eu posso escrever só o X com o denominador 100. Então, vai ficar 1.000 vezes 4 vezes X sobre 100, igual a 240. Dividindo 1.000 por 100, vai dar 10. Então, ficou 10 vezes 4 vezes X igual a 240. 40x igual a 240, esse 40 passa dividindo, então 240 dividido por x vai dar 6, tá? Aqui só foi invertido a ordem da expressão porque a gente queria descobrir o valor de x, tá? Então, como os dois mudaram ao mesmo tempo, não tem problema. Então, a taxa percentual da proposta 2 foi 6%, tá? Então, ela dava R$500 de entrada e pagava 4 parcelas de 310. Agora, na proposta 3, nós vamos chamar a taxa de Y. Então, na terceira proposta, ela financiou R$1.200. Então, esse aqui é o nosso capital. E ela pagou R$432 de juros, que, no caso, o valor final da entrada com financiamento 1.632, menos aí o valor que foi financiado, dá os juros. Elaborando a expressão, olha, 1.200, que é o capital, vezes o tempo que ela usou, que foram 6 meses, vezes a taxa, deu o juro de 432. Para tirar esse símbolo de percentual aqui, olha, eu coloco o denominador 100. Dividindo aqui, ó, corta 2 zeros, fica 12 vezes 6 vezes y. Então, 72y igual a 432. Passa 72 dividindo, y é 6. Deu a mesma taxa. E aí, o que aconteceu, então? A taxa de juros nas duas propostas foi a mesma, 6%. Então, o que fez o pacote 2 ser mais econômico do que o pacote 3? Aí, aqui, para vocês printarem essa tela. Claudiana aplicou R$900 com taxa de 6% ao ano durante 5 anos. No sistema de juros simples, ao término desta aplicação, quanto ela receberá de juro, qual o total do montante? Façam print, tá? Para depois vocês responderem essa atividade e me mandarem.
Atividade 2. Simão aplicou R$ 500 num título de capitalização que rende 3,5% ao mês, ao final de 3 anos, quanto ele irá resgatar? Façam print, tá? Atividade 3. Clara aplicou certa quantia pelo prazo fixo de 48 meses, com taxa fixa de 2% ao ano, obteve de juro R$ 88. Qual foi a quantia aplicada por Clara? Atividade 4. Printa, tá, gente? Printa. Atividade 5. Vamos ver aqui essa 5. Elabore e resolva um problema aplicando os valores indicados. Essa quinta não precisa fazer, tá? A sexta. O que é mais vantajoso? Sétima. Sétima tem A e B. Tá? E C. Printou. Oitavo. Nono. Vocês estão vendo que em algumas telas aparece a resposta, né? Vocês só vão ter que fazer o cálculo para ver se bate. Décima. Aqui, gente, tem uma questão interessante. Olha, a taxa, quando você vai calcular a taxa e o tempo, elas precisam estar na mesma grandeza. O que quer dizer que elas estão na mesma grandeza? Quer dizer que, se o tempo está em meses, a taxa também tem que estar em meses. Se o tempo está ao bimestre, então a taxa tem que estar ao bimestre. Se o tempo está em ano, a taxa também tem que estar em ano. Quando vou resolver um problema, eu tenho que observar esse detalhe, porque senão pode dar erro, tá? Aliás, pode não, vai dar erro no teu cálculo se as grandezas forem diferentes. Tá? Aí encerra esse nosso conteúdinho aqui de juros simples. E nós vamos fazer atividades, tá bom? Deixa só eu ver aqui uma coisa.